pessoal, vamos continuar nossa conversa sobre confiabilidade humana, abordando um pouquinho nesse vídeo sobre o guia API 770. Então esse é o nosso mote. Como já havia comentado, não vamos detalhar ponto por ponto dos slides, que servirá como material de consulta. O guia, uma cópia do guia API 770, vou deixar disponível também no Classroom para vocês, para darem uma olhada com mais atenção. Nós vamos pensar alguns aspectos sobre essa publicação, que é um guia do Instituto Americano de Petróleo, é de março de 2001, mas serve como referência para a gente no tratamento do erro humano. Ele é dividido basicamente em 3 partes, sendo a primeira parte uma introdução do campo da engenharia e fatores humanos. Então ele vai fazer uma abordagem geral sobre fatores estressores, o que leva uma pessoa a cometer algum erro. A segunda parte detalha um pouquinho mais para reconhecer as causas e sugestões para eliminar as situações que aumentam a probabilidade de erro. Numa terceira parte é feita uma análise da confiabilidade humana, e no glossário ele apresenta 3 apêndices: um questionário com foco na política da empresa sobre performance humana, um segundo, um questionário para avaliação dos postos de trabalho dos indivíduos, e um pequeno exemplo bem simples do método TERP. Então é um guia bem interessante para aqueles que forem implementar alguma política relacionada à performance humana, dá uma olhadinha nesse material. Com relação aos fatores internos e fatores externos estressadores, o fator interno que nós trabalhamos, basicamente, que é apresentado nesse guia, são os treinamentos, a experiência, o conhecimento da tarefa, de novo conhecimento, sempre batendo nessa tecla. 35% dos acidentes que são causados por falha humana são decorrentes por falta de conhecimento. A questão de estresse e fadiga, que nós já vimos com o material do Palerose. A inteligência específica para a tarefa, essa inteligência é com relação às múltiplas inteligências e o perfil da pessoa para ocupar o posto de trabalho mais adequado ao seu perfil. Motivação, atitude de trabalho, estado emocional, sexo, condições físicas, influências, identificação ao grupo. Esses são alguns fatores internos. Os fatores externos, aí nós temos uma coletânea de fatores. Não vamos detalhar cada um deles, mas basicamente vai pegar bastante ergonomia, como nós já vimos, as questões ambientais, os períodos de trabalho, lembrando do ciclo circadiano, a programação dos turnos, como que você faz essa variação de turnos, o nível de conhecimento da equipe, suprimentos, as ferramentas mais adequadas, que envolve questões de ergonomia também na execução do trabalho, a disponibilidade dos equipamentos especiais, de fácil acesso, difícil acesso, fácil manuseio, difícil manuseio, a estrutura organizacional, ações de sindicato, representantes pessoal, supervisores, são fatores externos que podem modificar o comportamento humano, estressar o comportamento humano também. A política da planta, a política tanto aquela que é escrita e fica estampada na parede, na entrada da fábrica, como aquela que realmente acontece no chão de fábrica. Se as duas estiverem alinhadas, melhor ainda. E isso é um nível de maturidade da empresa conquistado e muito salutar. Agora, existem empresas onde a política escrita é uma e a política executada é outra. Isso também é um fator externo estressador para a falha humana nos acidentes. Temos a questão dos procedimentos. Existem procedimentos que são escritos e não escritos. Então, procedimentos é um fator que contribui para evitar o erro humano ou contribui para
levar ao erro humano. Nós vamos dar uma detalhada em alguns vídeos para frente sobre essa questão do procedimento. As práticas de oficina, estrutura da equipe, comunicação. Comunicação também é outro fator extremamente relevante nesse processo. Os requisitos físicos, requisitos antecipatórios da tarefa, ou seja, a programação. Antes de executar a tarefa, eu paro e penso quais são as etapas que eu tenho que fazer, quais são os modos que eu tenho que fazer. No documento sobre a APRE de energia, de usinas de energia de Oriente, energias fósseis, vamos falar assim, termoelétricas. Ele trabalha com esse material. Vou deixar disponível para vocês também no Drive, que é até um dos exercícios que vocês vão executar. Procedimento para tomada de decisão, os feedback, como que acontecem, os fatores de interface, homem-máquina, a criticidade da tarefa, a frequência da tarefa, a complexidade da tarefa. Tudo isso pode ser avaliado na hora que você faz o design da tarefa, ou seja, você vai desenhar os procedimentos, as etapas para a execução da tarefa. Então, para isso, você tem que saber qual etapa que tem maior criticidade. Essa tarefa é frequente ou é infrequente? Ela é muito complexa ou não? Tudo isso são fatores que propiciam ou elevam a probabilidade do erro humano. Nós vamos dar uma olhada nisso nos próximos vídeos também. Requisitos de cálculo e requisitos de percepção. Dentro desse jogo, nós temos aqueles fatores que já vimos, psicológicos e fisiológicos, que são fatores estressadores. E quando a gente trata do evento, ou seja, nós vamos desenhar uma tarefa, tem que envolver questões de procedimento, fadiga, qualificação da equipe, ambiente, aonde vai ser executado, e a própria equipe. Quem é a equipe? Para procedimento, eu tenho que ter um procedimento que seja fácil leitura, seja usável e esteja disponível para o pessoal. Então tem a acuracidade grande, usabilidade e disponibilidade também para esse processo. A fadiga é a qualidade do descanso da equipe, principalmente em jornadas muito longas, paradas complicadas, então tem que haver esse descanso. Senão você pensa que está ganhando tempo e na verdade você está se arriscando mais. Frequência desse descanso e a duração da tarefa. Quando você vai rodar esses turnos. Com relação à qualificação, é a experiência da equipe, alguma certificação específica para aquela atividade, se faz necessário. Não só imaginar que a pessoa sabe fazer, mas ela tem que ter algum comprovante que realmente ela sabe fazer. E treinamento. Lembrando que conhecimento, falta de conhecimento é um fator muito relevante no nível de acidente que nós temos. As questões ambientais por interrupções, distrações, a velocidade da tarefa e a equipe, a definição de responsabilidade e treinamento, treinamento, treinamento. Sempre treinamento. Isso é fundamental. O uso de checklist na facilidade para fazer a manutenção. Então eu tenho que padronizar, tenho que ter os componentes agrupados em determinadas funcionalidades. Tem que fazer um layout no console otimizado, um layout que facilita o uso para as inspeções, para as atividades rotineiras. A complexidade eu tenho que minimizar, isso eu faço no projeto. Testes já incorporados no próprio sistema, é o CLP que se faz o autodiagnóstico, se tem algum sensor comunicando errado ou não, se tem alguma variação. Hoje, com a incorporação das inteligências artificiais, a indústria 4.0 está avançando bastante nessa área. Quando a gente pega o analógico e joga dentro dos nossos processos de controle. Minimizar o MTTR, ferramentas de teste
de equipamentos minimizados, testes, não preciso ficar testando, eu tenho que compactar e aquilo ser o suficiente para eu entender o que está acontecendo no meu processo. Lembrando que estamos falando de manutenabilidade. A rotulagem, ou seja, eu tenho que ter uma gestão visual legal para saber quais são os equipamentos, como organizo desde o estoque até na instalação no chão de fábrica. Peso minimizado, conhecimento dos recursos de calibração, a filosofia de reparo ou substituição conhecidos. Esse eu faço reparo, esse eu faço substituição. Lembra quando nós trabalhamos no RCM, que uma etapa é justamente isso, ó, eu tenho preventiva para reparo, onde eu vou fazer o reparo no equipamento, vou recolocá-lo na linha mais tarde, ou eu tenho aquele que é substituição, eu paro, tiro aquele componente, coloco o outro, descarto e vida que segue. Então, são coisas distintas. Procedimentos de manutenção conhecidos, os procedimentos, sempre procedimentos, tem que estar acessíveis e escritos de uma maneira que seja fácil utilização, que realmente ajude e não seja só protocolar, ou seja, é um procedimento para uso ou para ISO. Se ele for só para ISO, dizer, você tem procedimento? Tem. O pessoal usa, não mude de assunto, eu tenho procedimento. E está aqui, todo escrito, com fotografias e tudo mais. Alguém usa ele? Não, a gente trabalha, mas o procedimento está ali. Tem alguma coisa errada. Então o procedimento tem que ser para uso. Requisitos pessoais minimizados e os trade-offs documentados. Tudo documentado para ser auditado no futuro. No uso do checklist tem que definir se o meu checklist é para controle ou para um auxílio de memória. É para o controle, a meta é fornecer uma informação a alguém, qual a melhor solução. É o uso de smartphone, coletor de dados para preditiva, ou um suporte à memória, para não esquecer de algum ponto, que é o checklist com o controle aberto com auditoria, por exemplo. Uma maneira que se usa, que não é recomendado, é identificar culpados, passando as responsabilidades um para o outro. Não. Lembrando de novo, na confiabilidade humana a gente não está buscando culpados, a gente está procurando evitar que aquele erro aconteça. Identificar quais são as causas que levam a pessoa a cometer tal erro, tal falha. As melhorias que a API 770 apresenta, ela fala o seguinte, ó, as boas práticas de engenharia de fatores humanos no projeto de display, controle dos equipamentos, é um fator de redução do erro humano de 2 a 10 vezes. O uso de procedimentos checklist bem desenhados, então é aquela questão, não adianta tê-los, tem que ser um negócio que seja usual, de 3 a 10. O reprojeto das interfaces do homem-máquina, com foco a evitar violações, ou seja, você tem as ações de bloqueio, é abaixo de 10. A redefinição da sinalização de válvulas, deixar claro a indicação da função e o status de operação, ou seja, gestão visual, aproximadamente 5. Frequência de práticas para respostas a situações potenciais de emergência e outras situações de 2 a 10. Então são alguns fatores, algumas melhorias que se pode fazer no processo, no sistema, para reduzir a probabilidade do erro humano. No próximo vídeo, nós vamos dar uma olhada em situações propensas a erro humano ainda dentro da lista da API 770. Até lá!